A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, que essa palavra venha falar profundamente com você, venha te despertar, te encorajar, te colocar de pé, te renovar e te fazer um instrumento. Porque a palavra de Deus tem esse poder. Livro de Neemias, capítulo de número 1, vai nos dizer assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e me enlutei por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Deus, Ele trabalha de forma tão maravilhosa, tão gloriosa na vida de homens e mulheres. Essa palavra, ela nos encoraja, ela nos mostra uma grande obra, um grande propósito de Deus, feito, executado por alguém que se importou. Neemias, cujo nome significa Jeová conforta, ou o Senhor consola, apresenta-se como copeiro do rei. Ter o cargo de copeiro do rei persa era uma posição de muita importância, confiança e responsabilidade. Neemias, ele era um homem comum, identificado como filho de Acalias. Neemias era um leigo, não um sacerdote como Esdras, nem um profeta como Malaquias. Era um homem piedoso, que orava muito e se preocupava com os outros. Então Neemias, quando o irmão dele chega e ele pergunta do povo como estava, o povo que tinha voltado do cativeiro, como que estavam? E ele tem esse relato. Falaram para ele: olha, os remanescentes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e miséria. E o muro de Jerusalém derrubado e suas portas queimadas a fogo. Ou seja, as notícias não eram nada boas. Eram notícias de tragédia. O povo estava em aflição, em miséria, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. Então, quando Neemias ele ouve esse relato do seu povo, do povo de Deus, Neemias ele se importa. Ele se importou o suficiente ao ponto de chorar. Ele diz que ele se assentou e chorou. Ele se enlutou por alguns dias. Ele ficou enlutado, ele ficou totalmente entristecido com a notícia que ele recebeu. Ele orou, ele jejuou diante de Deus por causa da situação, por causa desse relato que ele ficou sabendo. Meus irmãos, como nós, servos de Deus, cristãos, como nós nos comportamos quando nós ficamos sabendo de determinadas situações. Neemias aqui, ele se entristece, ele chora, ele jejua, ele ora a Deus, porque ele ficou sabendo que os irmãos dele estavam em grande aflição e miséria. Como nós reagimos quando nós sabemos que os nossos irmãos estão em grande aflição e miséria? Como nós temos reagido a isso? Que Deus venha trabalhar em nós e despertar nós também, para que nós nos coloquemos diante do Senhor com choro, com lágrimas, com jejuns, em prol dos nossos irmãos. Como nós reagimos quando nós ficamos sabendo que um irmão se desviou da presença de Deus, abandonou os caminhos do Senhor, que igrejas estão sendo fechadas, que templos estão sendo destruídos, derrubados, que pessoas têm se tornado corruptas, têm abandonado os preceitos e os ensinos de Jesus? Como nós, como cristãos, temos reagido a isso?
Porque Neemias se importou. Então que haja em nós um coração quebrantado, um coração misericordioso, e que nós também venhamos nos importar com a situação deste tempo presente. Porque muitas são as tragédias, misérias, desgraças que têm acontecido. E o povo de Deus parece que não reage. O povo de Deus parece que está inerte, não se move, não se mexe. Mas que Deus venha trabalhar em nós, venha nos mover, venha nos colocar de pé, venha despertar dentro do nosso coração esse mesmo amor que Neemias tinha pelo seu povo, pelo povo de Deus. Que nós também nos levantemos em prol do reino do Senhor, para ajudar nossos irmãos, para tirar os nossos irmãos da miséria, da aflição em que eles se encontram. Se importe com aquilo que é importante para Deus. Almas, vidas são importantes para Deus, pois foram compradas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Se importe se o seu irmão está caindo, está se desviando, está se distanciando. Se importe. Se coloque na presença de Deus, fala: Senhor, faz de mim um instrumento, Pai, para a reconstrução. Faz de mim um instrumento, Senhor, para que eu ajude o meu irmão a se levantar, a se reconstruir, a se colocar novamente na presença do Senhor. Vai haver, sim, impedimentos, inimigo vai se levantar, como se levantou na vida de Neemias, tentando parar a obra. Mas aquele que carrega o propósito de Deus, ele olha para Jesus e ele prossegue para o alvo. Quando Neemias estava ali trabalhando, fazendo ali a reconstrução, reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, os inimigos se levantaram contra ele. Mas faça o que você sabe que Deus quer que você faça. Não importa a pressão, não importa as perseguições que estiver enfrentando, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, se importe. Neemias suportou todas as pressões com serenidade e ajuda de Deus. Ele buscava o Senhor em oração. Ele pediu a Deus: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Senhor, não deixa eu desistir agora. Eu estou sendo pressionado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, mas esforça as minhas mãos e não deixa eu desistir agora, Pai. E foi exatamente o que Deus fez. Quando os inimigos fizeram tantas coisas para que ele parasse a obra, quando os inimigos ali amedrontaram ele mandou um recado dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Meu irmão, continue fazendo a grande obra que Deus te chamou para fazer. Continue fazendo a grande obra que Deus vocacionou você para fazer. Não dê ouvidos a Sambalate e a Tobias. Não dê ouvidos àquele que menospreza o seu trabalho, aquele que menospreza a sua vida de oração, a sua vida de consagração, a sua vida em comunhão com Deus. Continue com suas mãos firmes nos muros, reerguendo, reconstruindo, ajudando, fazendo, porque Deus te recompensará e Deus fortalecerá as tuas mãos, assim como fortaleceu as mãos de Neemias. Então continue fazendo a obra de Deus. Se importe com aquilo que Deus se importa. Seja um instrumento. Porque toda obra que Deus começa, Ele mesmo concretiza. Deus nunca deixa nada pela metade. Toda obra que o Senhor começa, Ele concretiza. Ele não vai deixar pela metade, então seja instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te impulsione a colocar as mãos no muro e a reconstruir o que está destruído. Seja um canal de bênção na vida de outros. Seja um instrumento de Deus para reerguer, restabelecer a comunhão de muitos que estão perdidos com o Pai. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus continue firmando os seus passos, que Deus continue te orientando, te encaminhando, que Deus continue fazendo de você um Neemias que vai se levantar, vai orar, vai chorar, vai jejuar em prol daquilo que é importante para Deus, as almas. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.